Hello boys, hello girls, how are you? I'm fine, and you? Pessoal, hoje a gente vai estar falando na nossa aula sobre quantifiers, que é o some, o any, a few, a little, much, many, a lot of. É lá do nosso capítulo 25 da nossa apostila. Então vamos lá. A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. Então, um quantifier, um quantificador, né, é uma palavra ou uma frase a qual ela é usada antes de um substantivo para indicar uma porção ou uma quantidade. Quais são elas? O some, o many, a lot of, a few. São exemplos de quantifiers. Quantifiers can be used with both countable e uncountable nouns. Os quantificadores eles podem ser usados tanto com substantivos contáveis como substantivos incontáveis. He's got only a few dollars. Ele tinha somente alguns, um punhadinho, alguns dólares. Que era importante eu ter alguns hoje. Vamos então começar conhecendo cada um deles. O much. O much pode significar muito, grande, porção de algo. Utiliza-se much geralmente com substantivos incontáveis, incountable nouns, em frases negativas e perguntas. É isso que você precisa guardar, tá? O much a gente usa em frases negativas e perguntas. Então, por exemplo, how much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? There is not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela. Much. Many. Many significa muitas, muitos. Utiliza-se o many para indicar substantivos contáveis. Countable nouns. Então, o que você tem que guardar? Que o many é para substantivos contáveis. Então, Luiz took his brother to the zoo many times. O Luiz levou o seu irmão ao zoológico muitas vezes. Sarah takes care of many dogs in her apartment. Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento. Many. Some pode significar algum ou um pouco de. Utiliza-se some com substantivos incontáveis. Então, substantivos incontáveis. Exemplo: I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro na minha conta do banco. Can I have some wine, please? Você pode me dar um pouco de vinho, por favor? Some, incontáveis. Any. Em sentenças positivas, any tem o significado de qualquer. Então, frases positivas. O any significa qualquer. Em frases negativas, assume o significado de nenhum ou nenhuma. Tá? Então, presta atenção nessa diferença. Na negativa, nenhum ou nenhuma. Na afirmativa, qualquer. Nas interrogativas, assume o significado de algum ou alguma. Não se preocupa que a própria prática você vai acostumando a usar eles corretamente. Por exemplo, I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Nenhum. Negativo. You can have any video game you like? Não é uma pergunta, né? You can have any video you like. Você pode ter qualquer vídeo que quiser. Eu estou afirmando any, qualquer. Agora sim uma pergunta. Can you speak any other language? Can you speak any other language? Você consegue falar algum outro idioma? Tá? Então, aí o any, ele já passou a ter um outro significado, tá bom? A lot of.
O a lot of ou a lot of é um quantificador usado para descrever quantias grandes, a lot of, mas não especificadas de algo. Por exemplo, I used to have a lot of money in the past. Now, not so much, que é o meu caso. Eu costumava ter muito dinheiro no passado. Agora, nem tanto ou nem um pouco, tá? Então, a lot para descrever grande quantidade não especificada. Lot of, olha a diferença. Para expressar a ideia de grande quantidade, usa lots of. Lots of é usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Lots of pode ser usado para ambos os substantivos, contáveis, na forma de plural, e incontáveis. Olha o exemplo. There are lots of people in the supermarket. Há muitas pessoas no supermercado. Calma, se você tem alguma dúvida, depois volta ao vídeo, pratica, leia novamente, tá bom? A few pode significar algum, algumas, ou pouco, ou poucas. Usa-se a few com substantivos contáveis no plural. Então presta atenção. A few boys wanted to talk to the police about the robbery. Alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo. I like a few songs by Guns N' Roses. Eu gosto de algumas músicas do Guns N' Roses. Eu também. A bit of. Se o objetivo do falante é expressar uma pequena quantidade, podemos fazer uso do seguinte quantifier, a bit of. Esse quantifier é utilizado principalmente em orações afirmativas, a bit of. A bit of é usado em contextos mais informais do que a little. Então, quando você está falando assim mais entre amigos, você usa a bit of em vez de a little, que significa um pouco de, sendo usado com substantivos incontáveis. Olha lá, Paul drank a bit of water yesterday. O Paulo bebeu um pouquinho de água ontem. No, none and none of. None é nenhum deles. None of são determinantes. Nenhum, o none, é um pronome. Então, no, none ou none of indicam negação. Presta atenção, parece um pouco confuso, mas no exemplo vai ficar assim, acho que mais fácil. Olha lá, o no. We use no directly before a num. Você usa o no diretamente antes do substantivo. Então, there are no people I recognize here. Não há pessoas que eu reconheço aqui. She say, she has no friends. Ela diz que não tem amigo. No, tá? Negação. O none, agora. Nenhum. É a forma de pronome de no. None significa not one ou not any. Nós usamos como um pronome para substituir substantivos contáveis e incontáveis. Nós usamos como sujeito ou objeto. Olha lá. Slorny started and seemed to try to find some straight which would let her speak. But none came. No straight came. Dá para entender? Olha lá, o Storni olhou fixamente e parecia estar tentando encontrar alguma força que a deixasse falar. Mas não veio nenhuma. Ou seja, não veio quem? Nenhuma força. Tá? Também negativa, né? When none is the subject, the verb is either singular or plural, depending on what it is referring to. Então, traduzindo, quando o none é o sujeito, o verbo é singular ou plural, depende do que ele está se referindo. Uma coisa óbvia, né? I'm always looking for inspiration
None ever comes. Eu sempre estou procurando por uma inspiração, mas ela nunca vem. I'm always looking for inspiration. None ever comes. Estou sempre em busca de uma inspiração, mas nunca vem nenhuma. She's always looking for ideas. None ever come. Ela está sempre procurando por ideias, mas nunca veio nenhuma. Calma, pessoal. Volta, lê de novo, tenta memorizar, tá? None of. Nós usamos none of antes de demonstrativos, o this e o that. Ou possessivos, my, your, her, his, tá? Ou pronomes. Olha o exemplo. None of his old friends knew what had happened to him. Traduzindo, nenhum dos seus velhos amigos sabia o que tinha acontecido com ele. It doesn't matter. Know of it was your fault. Não importa, nada disso foi sua culpa. We don't use none of when there is already a negative word, not na frase, in the clause. Então, nós não usamos none quando já existe uma palavra negativa. Você não pode negar duas vezes, né? É errado. Na cláusula é frase. She doesn't remember any of us. Ela não se lembra de nenhum de nós. Você não pode dizer she doesn't remember none of us. Você já está negando o doesn't lá atrás, você não vai usar o none aqui na frente. Tá bom? Enough. Enough pode ser utilizado como quantificador quando inserido antes de qualquer substantivo, para indicar a quantidade necessária. O termo pode ser utilizado tanto nas orações afirmativas quanto nas negativas. There is enough bread for lunch. Traduzindo, há pão suficiente para o almoço. She has enough money. Ela tem dinheiro suficiente. There are not enough apple for all of us. Não há maçãs suficientes para todos nós. Então, gente, depois de uma aula dessa, a gente tem que fazer uma paradinha, né? Então, time for a break. E não se preocupe. Agora, eu vou recomendar uma coisa. É muito importante que você faça os exercícios lá da apostila desse ponto, para que você possa treinar e praticar. Lembra sempre que o exercício ajuda você a memorizar, tá bom? Voltamos já para a segunda parte da aula. Até já, pessoal!